Olá, irmãos. Olá, amigos. Eu sou o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Lancemos nossas aflições nas mãos do Senhor, irmãos. Ele pode resolver. Ele vai resolver. A gente tem que parar de se preocupar com essa vida terrena. O que nós podemos fazer aqui é ser fiel até o fim. Já que eu estou falando de ser fiel até o fim, Apocalipse capítulo 2, eu vou abrir aqui a palavra. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, fala da igreja de Esmirna. Um detalhe aqui, irmãos, muito se fala, né, os irmãos que são pré-tribulacionistas, né, a gente vai fazer, tem estudos sobre isso já, em breve estará no canal, né, mas uma palhinha aqui, né, muito se fala da igreja em Apocalipse 3:10, se eu não me engano, fala da igreja de Filadélfia, né, 3:10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Muito se fala desse texto, irmãos pré-tribulacionistas, a respeito de livrar da hora da provação, né? Referência à grande tribulação. Bem, a gente sabe que a tentação que fala aqui, né, provação, em algumas versões fala tentação, não se refere exatamente à grande tribulação. Está falando sobre a tentação ou provação. O que significa? O inimigo, o anticristo, ele vai tentar a igreja. Vai tentar. E a palavra do Senhor diz que, se possível, até os escolhidos enganaria. Mas não vai enganar os escolhidos. Mas muitos que vão dar ouvidos ao anticristo, vão ceder às tentações. O que é ceder às tentações, irmãos? É igual hoje. Hoje você tem a prostituição, tem o carnaval, tem a vida fácil, tem a bebedeira, tem as drogas, sexo liberado, tem o adultério, tudo isso tenta você todos os dias, né? Aquela rodinha de amigos falando coisas que não deveriam, né? Que não são coerentes à palavra. Isso é a tentação que nós vivemos. E no final dos tempos será assim também, porém em outras áreas, né? Mas é um assunto que nós vamos falar mais para frente. O que eu quero ler exatamente é em capítulo anterior, que é sobre a igreja de Esmirna. Porque fala-se muito da igreja de Filadélfia, né? Que a igreja de Filadélfia representa a igreja que vai ser livre da tribulação e tudo mais. Beleza. Porém, das 7 igrejas que falam aqui nos capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse, tem uma outra que ninguém fala, ninguém comenta, que também não tinha pecados, que também era uma igreja que fazia as coisas corretas perante o Senhor, temente a palavra do Senhor, mas que também, assim como Filadélfia era exemplo, porém essa, irmãos, passa por luta, por tribulação. Vamos ler esse texto? Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Os irmãos podem meditar depois aí todo o capítulo, que é interessante. Que diz o seguinte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Irmão, seja fiel até a morte. Aqui está dizendo que o diabo vai se levantar. Aqui está dizendo que as coisas vão ficar difíceis. Aqui está dizendo que no fim das contas, no final dos dias, quando Jesus estiver voltando, as coisas vão ficar terríveis. E em Mateus 24, se eu não me engano, fala sobre as dores de parto. Irmão, nós estamos no princípio das dores. Não é hora de temer, não é hora de ter medo. As coisas vão piorar. Eu não tenho noção do que é ter um filho, né? A mulher passa por situações, né? A gente
sabe muito bem, mas a mulher é muito mais fácil de explicar isso. Mas, a grosso modo, o que acontece no período quando uma mulher está grávida? Quando vai chegando próximo ao período do neném nascer, ela vai sentindo dores de parto. E essas dores vão se intensificando, elas vão ficando mais fortes e mais curtas. O tempo de uma contração para outra, ela vai ficando mais próxima e muito mais dura, mais forte, mais agressiva. Assim vai acontecer, já está acontecendo, irmãos. O que nós estamos vendo ao nosso redor, eu não estou falando só no período de pandemia, mas se você for olhar há 50 anos atrás, as coisas, 20 anos atrás, eu não vou nem chegar tão longe, de 20 anos para trás, eu tenho 25 anos que conheço o Evangelho. Olha quanta coisa que aconteceu de lá para cá. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, minha conversão foi um pouco depois, em breve vou contar meu testemunho, não tinha aparelho celular, não tinha nada disso. Hoje você tem tudo, eu estou gravando esse vídeo no celular. Você fala com pessoas no mundo inteiro através de um aplicativo de mensagem. Irmãos, a tecnologia está dominando. Olha quantas pessoas estão ficando sem emprego porque está sendo substituído por tecnologia. Irmãos, e vai piorar. Não se iluda, irmãos, com o que políticos e governantes falam. Vai piorar, irmãos. Eu não estou falando isso para desesperar, não. Justamente o contrário. Aquele que tem o Senhor, aquele que serve a Deus, não tem que temer. Tem que ficar feliz, irmãos. Quando as coisas estão apertando, a palavra diz que quando você vê essas coisas acontecendo, olhar para o alto, da onde virá a redenção, irmãos. Temos que olhar para o alto, olhar para Cristo. Ele está voltando, irmãos, independente da teologia que a pessoa tem, se é antes ou depois da tribulação, não interessa. Nesse ponto agora não vem ao caso. O importante é você estar fiel, porque se eu achar que Jesus vai vir antes e não estiver preparado, né, antes que eu diga da tribulação, eu não vou ser salvo. E se ele vier depois da tribulação, eu creio que vai ser antes da tribulação, como a gente tem lido a palavra e tem entendido. Mas se eu não estiver preparado, eu não vou ser salvo do mesmo jeito. É hora de olhar para o alto, irmãos. Lê a palavra. Irmão, se a gente lê a Bíblia, nós não vamos ser enganados. Se a gente meditar na palavra, não vamos ser enganados. Mas a gente tem visto que, como a própria palavra diz, que no final dos tempos, o povo estaria como no período de Noé. E o que acontecia no período de Noé? Noé estava construindo a arca, ficou aí aproximadamente 100 anos ali construindo a arca. E as pessoas, falando, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. E vai acabar com tudo. E o povo não dava ouvidos. Continuava vivendo normalmente. Creio que até zombavam de Noé. Está chegando a hora, meus queridos. Está chegando a hora. Salmo 91, para a gente já ir finalizando esse vídeo. Salmo 91, versículos 5. Vou ver aqui no celular que está mais perto. Salmo 91, versículos 5, 6 e 7. Diz assim. Esse é um texto que muitos leem na igreja. Alguns deixam a Bíblia dentro de casa aberta no Salmo 91. Mas esse texto ele serve para os dias de hoje, mas ele é totalmente escatológico, né? Iremos ler muito isso aqui durante os nossos vídeos. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Irmãos, há pessoas que estão morrendo, há pessoas que estão partindo, e não estou falando só de pandemia, não. Todo dia morre gente, atropelado, acidente de trânsito, doente de outras doenças. Todo dia morre crente, não crente. Irmãos, quem tem que partir, vai partir. Há uma diferença do pecado. Quem está no pecado? O pecado afasta você de Deus. O pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Se você procurar a morte, você vai encontrar. Mas se você está na presença do Senhor e a morte vier, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Porque você evitou de passar por um monte de lutas que muitos vão passar. Temos que nos gloriar, como eu acabei de falar que Paulo disse lá em Filipenses,
1:21. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, irmãos. Fale isso, meu irmão. Fale isso o tempo todo. Não tenha medo da morte, não tenha medo de ficar desempregado. É lógico que a gente, como pai de família, a gente fica preocupado. Mas se isso acontecer, Deus vai suprir, vai enviar pessoas para ajudar. Irmãos, no período da tribulação, a gente não vai poder se prender a nada. Nós temos que estar atentos. Jesus está voltando, irmãos. Se você está fraco na fé, se você está meio para cá, meio para lá, como eu fiquei durante anos, eu fiquei muitos anos assim, irmãos. No meu testemunho, eu vou contar em breve aqui para os irmãos. Irmãos, se você está assim, desse jeito, é hora de acordar, é hora de voltar para os caminhos do Senhor. Se você é uma pessoa que não crê, simplesmente não acredita, irmãos, meu amigo, pare para pensar, leia a palavra, procure ajuda espiritual de alguém que conheça a palavra e possa te ajudar. Não pare, se você está indo a uma determinada instituição religiosa que só fala de dinheiro, só fala de prosperidade, coisas materiais, irmão, não é tempo para isso mais, irmão. É tempo para se humilhar perante o Senhor, sabe? Dobrar o joelho, clamar. Se você está no mundo da bebida, das drogas, irmãos, meu querido, sai dessa vida, porque se você continuar, você não vai ser salvo. É sério. Eu falo isso com um aperto no coração. Eu estava outro dia aqui orando mais a Miriam e ao mesmo tempo uma alegria incrível. Eu estava ouvindo uma mensagem e uma alegria incrível porque Jesus está voltando. Eu sinto alegria em ver essas coisas acontecendo. Não em ver a desgraça das pessoas, mas porque eu sei que a palavra está se cumprindo. E se a gente está vendo que as coisas estão acontecendo, tem que olhar para o alto porque a nossa redenção está se aproximando. E ao mesmo tempo uma dor terrível, porque eu fico vendo no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, nos nossos parentes, na nossa vizinhança, pessoas que estão dormindo, irmãos. Pessoas que não estão nem aí. Eu fico triste porque são vidas. Muitos já ouviram a palavra e negligenciam a palavra. É complicado, irmãos, mas nós não podemos desanimar. Em forma alguma. E Mateus 24:6 diz assim: ouvireis de guerra e de rumores de guerra, e olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vai piorar, irmão. Me desculpa se o irmão está achando que vai melhorar. Se o irmão está indo no culto de domingo e o pastor lá pregou que... eu lembro que ano passado, muitas profecias aí de alguns, que 2021 seria o ano mais próspero da igreja. Bem, irmão, se a prosperidade que ele estava falando não era material, não. Eu creio numa prosperidade espiritual, onde o povo vai buscar o Senhor e dobrar o joelho e clamar ao Senhor, buscar santidade, porque isso nós precisamos. Buscar santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Em Isaías 66, se eu não me engano, irmãos, 66 fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Acho que é 65, eu não tenho certeza, irmãos, mas medite lá, 66 ou 65. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ei, preste atenção, meu querido. Preste atenção, o evangelho que você está crendo é o que está na Bíblia. Não aceite o que vem da boca das pessoas sem meditar a palavra. Pode ser um pastor, pode ser um líder religioso, pode ser uma pessoa que você confia incrivelmente. Pesquise na Bíblia. Aquilo que a pessoa está falando para você, veja se na Bíblia está escrito aquilo como ele está dizendo. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar. Para encerrar esse pequeno vídeo, Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus
é contigo por onde quer que andares. Irmãos, eu quero rapidamente fazer uma oração. Hoje eu estou sozinho gravando esse vídeo. Minha esposa não está aqui, está trabalhando, mas está em oração. Nós estamos preparando bastante vídeos aí, estamos num local novo, um cenáriozinho abençoado pela misericórdia do Senhor, onde a gente tem agora um cantinho para meditar, as Bíblias, os livros. Aqui vai ser um lugar que vamos gravar nossos vídeos, tá? Rapidamente uma oração. Pai, quero te louvar e agradecer por este momento, pelas pessoas que estão vendo esse vídeo. Pai, que o Senhor possa, Pai amado, tranquilizar, Pai, os corações daqueles que estão tristes, deprimidos, abatidos, cristãos que estão fracos na fé, pessoas que não querem dar ouvido à Tua palavra, enfim, é uma quantidade enorme de pessoas diferentes. Eu quero entregar todos em Suas mãos, os enfermos que estão agora entubados, que estão internados, pessoas que estão, Pai querido, lá, Pai querido, esperando, Senhor, Pai, uma oportunidade para respirar. Que o Senhor venha, Senhor, tranquilizar seus familiares, Pai, acalmar aqueles que estão desesperados. Pai, eu sei que pessoas estão partindo, mas que o Senhor possa, Senhor, Pai, que Ele está recolhendo essas vidas, que essas pessoas possam estar na Tua presença. Que o Senhor possa estar guardando, Pai, os seus servos, preparando eles para o que vem pela frente. Muito obrigado por tudo. Nos dê, Senhor querido, coragem para que a gente possa, Pai querido, falar do Teu amor. E arrependimento para aqueles que ainda não se encontraram contigo. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela oportunidade. Quero pedir que o irmão deixe seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue. O nosso canal é humilde, é simples. Nós temos muito estudo aí pela frente. Temos aprendido bastante também com muitos irmãos. E que os irmãos dêem uma força para nós aí. Nosso intuito aqui é pregar a palavra de forma simples, objetiva, né? Combater as heresias, combater aquilo que não está na Bíblia, né? Mas sempre com amor, sempre com carinho, com respeito. Amém? Irmãos, fiquem com Deus e lembre-se, aí vem o noivo.